Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um Pod Brasil, podcast do escritório Brasil Salomão, ao lado do sempre âncora aqui, Evandro Grilli. Obrigado. De nada. Obrigado, prazer é meu. E o tema de hoje, vamos falar sobre Bitcoin, que todos nós precisamos saber, essa nova moeda, desse ativo, são várias as acepções, e ninguém melhor do que o nosso querido amigo Luiz Gianones, que conhece tudo e mais um pouco do assunto, já esteve aqui para nos brindar com uma bela apresentação no Sejur. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Tá? O Luiz, que nas horas vagas é marido da Cristiane Dutra, nossa sócia aqui na área de Direito Administrativo. E o Gustavo Souza, da RP Capital, uma grande parceira nossa também, está conosco aí em vários projetos. Muito obrigado pela sua presença. Ele que é especialista na área financeira para desmistificar algumas questões. E como é cultural aqui na nossa bancada, a gente sempre pede para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, o que vocês fazem hoje e a ligação com esse nosso tema tão intrigante. Muito obrigado. Boa tarde, Evandro, boa tarde, Forcinetti. Eu sou, primeiramente me apresentando, eu sou o Luiz, sou agente de Polícia Federal há 20 anos, já trabalhei em muitas áreas dentro da Polícia Federal, já rodei a região norte, inclusive, e já investiguei crimes financeiros, entre outras coisas. Mas não foi por isso que o Bitcoin entrou na minha vida, não. Foi mais em 2017, quando aconteceu ali a Bull Run de 2017, o Bitcoin bateu ali em torno de $20 mil naquela época. Foi uma coisa que me chamou a atenção e eu comecei a estudar, mas não a fundo naquele momento. Mas cheguei a fazer um cursinho ou outro, cheguei a configurar uma carteira, comecei a comprar, abri a primeira conta em corretora, comprei os primeiros satoshis ali naquele momento. Mas confesso que não dei a devida atenção, tratei como um ativo, como outro ativo qualquer e acabei, estava muito investindo em outras coisas também, e trabalhando muito e tal, e não prestei atenção naquilo. Só em 2021, na outra Bull Run, quando ele bateu mais de $60 mil, é que eu falei, peraí, tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Eu preciso estudar esse negócio direito. E foi aí que eu comecei a fazer mais cursos, mais aprofundadamente, ler mais livros e tal, e aí de lá para cá nunca mais parei, e cada vez me encanto mais com o tema aí, estou sempre aprendendo, né? Suas palavras foram muito generosas, porque eu acho que ninguém sabe tudo aí do Bitcoin, é difícil. Viu? Mas numa análise comparativa aqui, você pode ter certeza, viu? Obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço o convite. Você, Gustavo. Boa, muito legal, gente. Primeiramente, muito obrigado, Rodrigo, Evandro, Brasil Salomão, aqui pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui muito legal, falar um pouco sobre Bitcoin aí, né? Tem sido um tema muito disruptivo e que provavelmente vai revolucionar a economia mundial, né? Eu sou o Gustavo, né? Sou especialista de renda variável lá da RP Capital, tá? Sou certificado também como especialista de investimento pela Ambima e tenho um MBA em finanças e investimentos. Lá a gente trabalha muito, a gente tem trabalhado algumas soluções com Bitcoin também, e esse é um tema que está muito em alta e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito legal, muito produtiva aí hoje. Então, muito obrigado, gente. Obrigado você. Bom, vamos começar, né? E assim, o objetivo do Pod Brasil aqui é tentar desmistificar questões jurídicas muitas vezes, né? E se a gente consegue desmistificar questões jurídicas, Bitcoin vai ser simples, né? Vai ser fácil. Mas, Luiz, quero começar por você. Acho que a primeira dúvida que acomete todo mundo da geração que é um potencial investidor hoje, né? O cara que trabalhou ali, está com seus 40, 50, 60 anos, né? Ou se ele for, né, mais afortunado ou mais sortudo, com 30, já está começando a pensar em investimento. E a gente é de uma geração que, né, bancalizada, né? Tinha até um movimento aí da desbancarização, acho que era isso uns tempos atrás, né? O que raios é um Bitcoin, meu amigo? Conta essa história pra gente, porque quando quem não entende olha para isso assim, com muita insegurança, né? A gente vive num mundo em que as instituições financeiras, os bancos são os guardiões do dinheiro, coordenados por
governos e bancos centrais. E o Bitcoin, pelo que eu estudei um pouquinho, te ouvi falar outro dia, foge a tudo isso, né? Então, pro cara que está começando hoje aqui, está ouvindo a gente, que raios é um Bitcoin e por que faz sentido? Eu vou antecipar, vai. Por que faz sentido olhar para isso com cuidado, porque o mundo está mudando? E a motivação de criação, o que motivou a criar um Bitcoin? E assim, você falou que você estudou o Bitcoin a partir de 2021, e você acredita, olha a oportunidade que eu perdi. Lembro até hoje, meu querido amigo Jaziel, da Valor Brasil, falou: Rodrigo, Bitcoin, vamos investir nisso. Custava R$2.000. Nossa, cada Bitcoin. Senhora. Aí eu virei pro Jaziel, falei: Jaziel, não faço ideia do que é isso. Não vou investir em algo que não é palpável, que não tem lastro, que é aquela ideia antiga, né? Quando você vai comprar uma ação, você compra pensando no que a empresa representa, todas essas coisas. E aí, meu amigo Jaziel, sei que você está com os 2 Bitcoins, você comprou, eu estou aí, chupando o dedo. Mas obrigado, contei. Bom, vamos lá então. Bom, a pergunta: o que é Bitcoin? Trocando em palavras simples, o Bitcoin seria uma moeda digital descentralizada, não controlada por nenhum órgão centralizado, nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum banco central. E essa é a ideia mesmo. Ele foi concebido justamente para isso. Por quê? Porque ali em 2008, naquela crise do subprime, do mercado imobiliário americano, a confiança nessas mesmas instituições que controlam o dinheiro e tal ficou muito abalada. Nos supostos lastros. Ficou muito abalada, porque inclusive as agências de risco que classificavam aqueles títulos imobiliários que se mostraram títulos podres, mostraram-se inúteis, né? Aquelas instituições. Então, naquele grupo onde surgiu o Bitcoin, o criador botou um e-mail justamente dizendo isso: estou criando uma forma de dinheiro ponto a ponto, sem intermediário de confiança, sem a necessidade do intermediário de confiança. Porque aí, trazendo um pouco para aquela conversa que a gente teve aí na terça-feira sobre o fim do padrão ouro, né? Desde 71, com o fim do padrão ouro, as moedas de Banco Central também não são mais lastreadas em ouro. Desde 1971. O dólar não é mais lastreado em ouro desde 1971. Então esse medo, mas qual que é o lastro do Bitcoin? Aí eu costumo brincar, né? E qual que é o lastro do papel pintado que a gente carrega na carteira? O lastro está sempre na confiança, né? O lastro do dólar, que é a moeda mais forte. Por isso que é chamado de aí. moeda fiat, né? Moeda fiduciária, que vem de fidúcia, né? E a confiança em quê? Nas instituições, essas mesmas que traíram a confiança do povo, do mercado aí, e criou aquele abalo em 2008. Então esse é o contexto da criação do Bitcoin e é para isso que ele foi criado. Com certeza. Acho que o Bitcoin, uma das principais características que ele tem, é que ele traz assim, empoderamento do povo, né? Ele devolve um pouco do poder do povo, porque a partir do momento que você tirou o Estado ali do dinheiro, ele não controla ali o fornecimento de dinheiro, então ele não cria inflação, né? Ele não imprime dinheiro, não expande a base monetária, então você tem uma certa segurança por esse lado, você não tem esse controle do Estado. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né? É uma das grandes vantagens de se investir em Bitcoin. É a ideia central, né? Tirar o poder do Estado de manipulação do dinheiro. E tem no nosso centro de estudos que o Luiz nos deu a honra de você contou, acho que é bacana até repetir essa história aqui, que é a questão envolvendo o governo americano. Até para a gente mostrar para quem está assistindo que o dinheiro, de fato, ele não tem o lastro, né? Que quando começaram a impressão de notas, acho que é bacana a gente contar essa passagem histórica aqui, né? Rapidamente. Para encurtar um pouco, né? No final da Segunda Guerra, os Estados Unidos, como saiu vitorioso ali, os aliados, né? Os Estados Unidos tinha, naquele momento ali, final da Segunda Guerra Mundial, década de 40, os Estados Unidos detinham 2/3 das reservas mundiais de ouro. E, além de ser o vencedor da guerra, detinha 2/3 das reservas globais de ouro. Então, diante disso, eles convocaram lá a conferência de Bretton Woods e ali as nações sentaram como é que vai ser o sistema monetário a partir de agora. Porque as nações europeias todas quebradas, o Japão arrasado. Como é que nós vamos organizar o sistema monetário internacional? Então, naquele momento foi criado o FMI e foi decidido, ficou definido que o dólar seria o padrão mundial do comércio internacional, que os bancos centrais
das nações fariam suas reservas em dólar e que os Estados Unidos seria responsável por lastrear esse dólar no ouro, a uma razão de 35 dólares por onça de ouro. Então, essa era a formatação do sistema financeiro. A tipologia do sistema financeiro. Seria isso. Então, e esse formato começou a rodar ali, estava dando tudo certo, até que, em 1971, mas aí qual é o problema, né, dos Estados Unidos ser o garantidor desse lastro? O problema é que isso tira o poder dos Estados Unidos de imprimir dólar à vontade, para custear suas despesas aí com guerras e com tudo mais. Na década de 60 aconteceu a corrida espacial e a guerra do Vietnã, então os Estados Unidos começou a imprimir dólar, sem ter o devido lastro em ouro, e as outras nações começaram a perceber. E aí foi quando a Alemanha mandou o primeiro navio para Nova York cheio de dólar, dizendo, me dá meu ouro. Aí daqui a pouco veio a França, me dá meu ouro. Aí o Nixon falou, opa, acabou a conversão, não tem mais conversão. Para defender o dólar, a conversa de político, para defender o dólar da especulação, vamos suspender temporariamente a conversão do dólar em ouro. E essa suspensão temporária dura até hoje. Tá aí. Então, assim, o dinheiro também não tem o seu laço, né? E só para a gente terminar essa primeira etapa, por que ouro digital, como muitos chamam o Bitcoin? É porque por causa das características em comum, né? A escassez, a função de reserva de valor, a divisibilidade. Então, ouro e Bitcoin têm várias características em comum. Só que é chamado de ouro digital ou ouro 2.0 porque o Bitcoin tem algumas vantagens, algumas características a mais do que o ouro, porque o ouro envolve os custos altos de custódia, de transporte, né? A dificuldade de você fazer compensação de transações, de fazer uma transação, uma venda de ouro de um país no hemisfério norte para o outro na Ásia. Você custodiar o ouro, você tem um custo muito grande, né? Imagina, você tem que ter um cofre muito grande, você tem que ter uma segurança gigante. E o transporte disso? Vou fazer uma transação de ouro, de um volume grande de ouro dos Estados Unidos para o Japão. Tem que sair um navio Vou pagar um imóvel com ouro. Então... E aí vocês puxaram para um link importantíssimo. Vamos falar de estrutura e funcionamento do Bitcoin. Obviamente que com o emprego de tecnologia. Como que funciona? Quer começar? Vamos lá, então. Bom, para falar de forma simples, em linguagem simples, é o seguinte. A tecnologia por trás do Bitcoin é a blockchain, certo? Blockchain é o quê? É uma cadeia de blocos criptografados, distribuídos em uma rede. Essa rede funciona como se fosse um livro contábil, um livro razão, em que todas as transações, cada bloco é uma página desse livro, certo? Só que esse livro ele é distribuído uma cópia globalmente, milhares de cópias desse livro estão dentro da rede, então as pessoas têm acesso, qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso Qualquer pessoa com acesso à internet tem acesso à blockchain e é capaz de auditar uma transação, verificar se uma transação aconteceu. A cada 10 minutos, um novo bloco é adicionado a essa rede. Então, uma página nova nesse livro contábil. E toda essa rede fica sabendo, a cada 10 minutos, todas as transações que aconteceram. Então, transparência maior não existe. Transparência total. Mais uma vantagem sobre o ouro. Auditar uma reserva de ouro é muito complicado, muito difícil. A Fort Knox, lá nos Estados Unidos, ninguém consegue auditar. Nem os senadores americanos conseguem auditar. Aliás, se você me der uma barra de ouro, eu não sei. Exatamente. De repente, tem essa eu dificuldade. Não posso dizer que ele é maciço. Isso, tem essa dificuldade. É até difícil para uma pessoa assim comum, né, se não um especialista, é até difícil você comprovar que ele realmente é uma pedra de ouro ou não, né? Vai Exatamente. que ela tem alguma liga metálica ali no meio. Exatamente. Não é só tem que ser um técnico. Enquanto que o Bitcoin, você entra na internet, na mempool.space, você consegue, com o endereço de uma carteira ou o endereço de uma transação, cada transação gera um hash. Você pega o hash daquela transação, você consegue jogar lá e ver em que bloco ela aconteceu. E como ter uma carteira? Como ter uma carteira? Existem dois tipos de carteira, basicamente. Carteiras de software, que você baixa no seu celular, no seu navegador, e carteiras de hardware. A diferença dessas carteiras, essa aqui é um exemplo de carteira de hardware,
Essa aqui é outro exemplo de carteira de hardware. Vocês viram que o homem veio armado, né, gente? Imagina o tanto de Bitcoin que não tem. Não sei porque que ele trabalha. Aí tem aquela ditado do Clube da Luta, né? Primeiro mandamento do Clube da Luta. Nunca fale sobre o que acontece no Clube da Luta. É isso aí. Esse é outro modelo. A carteira, você configura a sua carteira, você pode baixar uma carteira de software. No começo, todo mundo começa porque não vai investir. Se você está começando a conhecer, você não vai investir numa carteira de hardware. Você baixa primeiro uma carteira de software, guarda as suas palavras-chaves, que são as geradoras das chaves privadas. E a carteira, na verdade, a gente chama de carteira, mas ela é um chaveiro. O Bitcoin nunca sai da rede do Bitcoin. O que tem aqui dentro são chaves que assinam transações, que movimentam o Bitcoin na rede. Entendeu? Então, é um sistema de chave públicas e privadas. A chave pública é o endereço da minha conta de Bitcoin, vai na rede. E é isso que fica a assinatura na blockchain, né? Isso, você assina uma transação com a sua chave privada. Então, como é que eu faço? Eu quero mandar um Bitcoin para você. Eu vou lá na minha carteira, pego o seu endereço de Bitcoin, coloco lá, quero enviar para esse endereço. A minha carteira vai pedir, confirma a transação, confirma. Como é que eu confirmo? Eu pego a minha carteira. Token, né? Eu pego a minha carteira, é como se fosse um certificado digital, mas a chave privada está aqui dentro. Eu tenho que fisicamente apertar botões aqui para confirmar. E se você perde isso aí? Se eu perco, posso perder, não tem problema. Se eu perco, aquelas palavras que eu tenho que guardar com todo cuidado, eu uso elas para restaurar essa carteira. Eu posso restaurar em outro modelo, não precisa ser nesse modelo, eu posso, né, eu não fico preso nisso. A única coisa que não pode perder é o jogo de palavras, as chaves. Você perdeu o jogo de palavras. Perdeu o Bitcoin. Ali, esse jogo de palavras, eles são geradores de chaves públicas e privadas. Então, se você perdeu aquilo, justamente não tem para quem chorar, porque se a ideia é justamente tirar o Estado do dinheiro, é a ideia do indivíduo ser soberanamente dono da sua propriedade privada, se você é dono, você tem total responsabilidade. E aí entra aquele assunto também, né? Not your case, not your coin. Você não tem sua chave, exatamente. Então, a moeda não é sua. Então, se tiver um Alzheimer, então... Mas aí esse valor fica perdido? Fica perdido no sentido de... É como se ele ficasse adormecido. Ele é um Bitcoin que fica na rede e ninguém nunca mais vai mexer. Entendeu? Até esse então isso valoriza... escassez, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, pode falar. Traz até mais escassez, porque imagina assim, ele foi programado para ter 21 milhões de unidades, certo? Isso. Só que lá na era Satoshi, né, não tinha valor nenhum, valia menos de $1, centavos. Né? Até teve o caso lá de uma pessoa que pagou acho que 10 mil Bitcoin em uma pizza, né? 2 pizzas. Sim. Em 2 pizzas. E naquela época ninguém via valor naquilo. Então muita gente acumulou muito Bitcoin e não sabe onde está a chave, perdeu. Tem um cara na Europa, acho que na Escócia ou na Suécia, não sei, que ele perdeu um HD e tá minerando lixo até hoje da cidade. Exatamente. Atrás desse HD e não consegue achar. Ele quis comprar o depósito de lixo lá, ele quis comprar, o governo lá não deixou. A escassez acaba sendo muito menor do que a programada para Imagina quantos Bitcoins ele não tem ali. Não, eu tinha muito. Essa é a famosa mineração analógica do Bitcoin, né? Porque teve uma mineração digital que gerou o Bitcoin, o cara perdeu a chave de acesso. Perdeu a chave. Perdeu a chave de acesso, agora ele tem que minerar o HD do lixo. Vamos explicar o que é mineração para quem está nos assistindo, que é outra expressão muito utilizada no meio. E aí, né, a gente volta, né? Mineração. O ouro é um dos metais mais raros que existem. As reservas são mínimas, né? E o conceito vem daí. Ele era o lastro de toda a base monetária da humanidade por muito tempo. E agora nós estamos partindo para a disrupção do Bitcoin. Mas o conceito é de mineração também. Sim. Escassez, limite, e a gente está no meio de um jogo digital em que a gente sabe que tem 21 milhões de unidades, não vai ter mais do que isso, porque a chave criptografada de tudo isso e o próprio algoritmo, não sei se são expressões corretas, vão me levar matematicamente a isso, né? Então, essa história de minerar um Bitcoin. Como é que eu posso minerar um Bitcoin? Me conta. Vamos lá, o que é minerar? Minerar é você colocar força computacional à disposição da rede. E essa força computacional, no começo, como a rede era uma rede simples, um notebook minerava Bitcoin. Era coisa simples. Com o passar do tempo, a dificuldade da rede vai aumentando. Isso é programado também para aumentar essa dificuldade. Justamente para quê? Para que cada bloco saia em média a cada 10 minutos. Tá. Então, minerar Bitcoin é você colocar
força computacional à disposição da rede para disputar o direito de incluir mais um bloco na rede. Então, essa é a função dos mineradores. Organizar as transações, criptografar as transações que estão ali na fila de espera para entrar na rede, organizar elas num bloco e incluir na rede. Mas para conseguir esse direito de incluir mais um bloco na rede, o minerador tem que disputar. Eles estão o tempo todo disputando. E de que forma é feita essa disputa? Cada bloco que sai, ele deixa um elo para ligar o próximo bloco. Esse elo é um problema matemático muito complicado. E essas máquinas estão trabalhando, tentando, por tentativa e erro mesmo, resolver esse problema matemático. Quando o minerador, um dos mineradores, descobri a solução desse problema matemático, ele tem o ok da rede para adicionar um próximo bloco. Ele vai lá, pega as transações que estão na fila de espera no próximo bloco e adiciona o bloco na rede. Nesse momento, ele tem duas formas de remuneração por essa atividade, porque custa dinheiro essa atividade. É um consumo de energia alto, os hardwares e tal. Ele ganha certa quantidade de bitcoins, que vai decaindo a cada 210 mil blocos minerados, mas atualmente está em 3,125. Então pensa, com o Bitcoin no valor de hoje, mais de 360 mil dólares por bloco minerado, fora as taxas das transações que estão incluídas naquele bloco. Quanto tempo que um bloco demora para ser minerado? Então, 10 minutos. Em média, 10 minutos. A cada 10 minutos... Porra, então tem gente minerando... E cada bloco um Bitcoin. Mineração. Pode ter... Não, cada bloco... A recompensa do minerador é 3,125 mais as taxas de transações ali, que também são pagas em Bitcoin. Tá. Mas pode ter milhares de transações dentro de um bloco. E dentro dessa transparência total, eu consigo saber dos 21 milhões possíveis, quantos já foram gerados? Tem esse número? Sim. Atualmente, 93% já foi minerado. Então, temos 7%. Sim. Para ser minerado ainda. Está chegando no fim. Então, então, quer dizer... Cada vez mais raro, cada vez mais caro. Então, trocando em miúdos, de 21 milhões, 93% já estão em circulação. Tá. Ou não, como ele citou, a pessoa perdeu a chave privada, não está mais em circulação. Tá. Né? Mas faltam só 7% para serem minerados, para entrar no mercado ainda do Bitcoin. E qual a razão de você ter que quebrar os códigos? E qual é a razão para se remunerar isso? Isso é o que chama de prova de trabalho. Tá. Né? A verdade Aí entra na questão da blockchain também, né? Porque o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda a tentar ser inventada, né? Foi a primeira que deu certo. A tecnologia da blockchain já existia. Né? Só que o problema que a blockchain do Satoshi resolveu, né, foi que não houve mais duplicidade de transferências, né? Porque antes desse sistema de blockchain, eu conseguia fazer uma transferência para você, só que eu copiava e fazia por Evandro também. Aí com o sistema, acho que da prova de trabalho, se eu não estou me enganado, né, que fica tudo registrado. Quando eu vou fazer uma transação com você ou com o Evandro, outras pessoas precisam verificar e comprovar que aquilo está certo, que não vai ser duplicado na rede. E enquanto alguém não olhar, a transação não é efetivada. E cada bloco é imutável, né? Você vai colocando um bloco atrás do outro, atrás de cada transação, alguma coisa. Então dá para dizer que do ponto de vista... copiar alguma transação. Então dá para dizer que do ponto de vista matemático, Tecnológico. O Bitcoin é mais seguro do que o meu dinheiro que está na carteira. E o ouro? E o ouro? Porque se eu no ouro eu tenho dificuldade de auditar, de guardar, de minerar e de tudo mais. É mais fácil alguém hackear o teu banco do que a tua carteira de Bitcoin. O sistema de prova de trabalho é justamente para você não ir contra as leis da natureza. As leis da natureza dizem o quê? Para você obter, você tem que trabalhar, certo? Então, para o minerador conseguir obter o Bitcoin, ele tem que trabalhar, executar aquela função, prover força computacional para a rede, isso torna a rede mais segura. Aí ele adiciona um bloco e ganha a recompensa dele em Bitcoin. Isso é a prova de trabalho. Certo? Vocês conhecem grandes mineradores, pessoas que investiram? Eu conheci porque eu vou frequentemente, inclusive nesse mês de novembro vai ter a Blockchain Conference em São Paulo, eu vou novamente esse ano. Lá você conhece os mineradores, muita gente, inclusive empresas te oferecem lá para você ser parceiro de mineradores, eles têm máquinas, por exemplo, porque a mineração, como ela consome muita energia, ela busca fontes renováveis e mais baratas. E perto de nós aqui, a fonte renovável mais barata que tem é Itaipu. Então, o lado paraguaio, onde a energia é muito mais barata,
fazendas de... Fazendas, galpões e galpões de máquinas minerando Bitcoin ali. E ali tem muitos brasileiros que estão fazendo isso lá também. Bitcoin Paraguai. Bitcoin é Paraguai. Mas Bitcoin é Bitcoin, né? Não, só para saber. E vamos lá, o uso de Bitcoin hoje, na prática, eu consigo tomar um cafezinho ali na padaria e pagar com Bitcoin? Como tem sido a usabilidade disso? E aí, entrando um pouquinho, pedir para o Gustavo depois falar um pouquinho analisando o Bitcoin como investimento, né? Como tem sido essa realidade. Eu acho que, assim, para essa questão propriamente dita do café, né, se não for aquela solução daquela empresa que você paga ali diretamente via o Pix, que é convertido em Bitcoin para o comerciante, né? Acho que fica um pouco inviável. Não sei se talvez alguma ignorância minha ou não. O Luiz pode me corrigir. Não, já existe solução. Porque assim, antigamente, essa dúvida era muito pertinente, né? Porque antigamente, você vai fazer ali uma transação, a taxa da rede era mais ou menos uns 80, 100 reais, né? Mais ou menos isso. Então acabava ficando um pouco... Para certas funções, para certos pagamentos, acabava ficando um pouco... E dentro dessa realidade, assim, eu sei que hoje deve ser instantâneo, mas se eu preciso de alguém reconhecendo a operação, eu não tenho um delay. Então, imagina, por exemplo, que eu estou numa fast food, Isso. Né? Tem uma fila com 15 pessoas, tem que ser um negócio rápido. Fica inviável. Fica inviável. Fica inviável na camada principal, na rede principal do Bitcoin. Aí o que surgiu? Surgiram as segundas camadas. Perfeito. Tem uma rede chamada Lightning Network, em que você utiliza o Bitcoin na Lightning Network, as compensações são instantâneas e é um custo baixíssimo, microcentavos. É coisa assim incrível. Eu já testei ela, inclusive na Suíça, fui num food truck e paguei com Bitcoin. Fiz questão de... Via Lightning Network. É uma rede de segunda camada. Mesmo. É uma segunda camada do Bitcoin. Plataforma. Como é que ela funciona? Ela executa essas coisas em tempo real, depois ela faz a compensação na rede principal. Tá. Entendeu? Então é uma forma de agilizar as transações. Então, para micropagamentos, para coisa do dia a dia, é possível? É possível. Está disseminado? Ainda não. É um Pixcoin. É um Pixcoin. Mas vamos lá, eu ainda tenho um pouco de dúvida aqui, que talvez possa ser a dúvida de muita gente que está nos assistindo. Quando eu compro cotas de um fundo de um determinado banco, o banco constituiu esse fundo, registrou, tem um CNPJ, tem um administrador, etc. O meu dinheiro está lançado ali. Esse fundo pode performar bem, ele pode quebrar, ele pode entregar o que ele, né? De uma certa forma, ter uma segurança regulatória. Se eu investir até 200 e poucos mil, cai no FGC, meu dinheiro está protegido pelo governo e tal. Quando eu invisto em bitcoins, e hoje eu consigo fazer isso em qualquer banco. Todo banco tem uma carteirinha de bitcoins ali para você comprar. Não sei se aquilo é um fundo, etc. Mas esse não é o Bitcoin raiz, tá? Não é o Bitcoin raiz. Pode continuar. Então, não, mas vamos no Bitcoin raiz, então. Você comprou o primeiro Bitcoin lá Bitcoin raiz. a $9 mil o Bitcoin raiz. Hoje ele está valendo 123 mil dólares. Essa conta fecha. Por exemplo, existe um volume de dinheiro disponível em algum lugar que, multiplicado pelos 97% dos 21 milhões, já tem quase 20 milhões aí de bitcoins emitidos. Sim. Quando eu multiplico isso por 120 mil dólares, dá alguns bilhões, ou sei lá o que acontece, trilhões de dólares. Esse dinheiro está em algum lugar? Existe... Onde é que está essa grana? Como é que eu sei que procurando o lastro? Como é que eu sei? Então, mas é porque a cabeça, tá na carteira dos usuários, né? A cabeça do investidor está baseada no lastro. Então eu quero quebrar isso. Eu acho esse dinheiro em algum lugar. Quando você falou do fundo e tal, do gestor. Porque os bancos também não me convencem que tem dinheiro de todo mundo guardado lá. Quem é o gestor do fundo? Quem é o banco? Sim. É justamente o terceiro de confiança que o Satoshi Nakamoto quis eliminar, tirar da equação. Mas entendeu? Quem que tá tomando conta disso? Cada um toma conta do seu. Você tem as chaves privadas, você é responsável pelos seus satoshis, pelo seu Bitcoin. Agora, você falou, onde está esse dinheiro? Na verdade, como é que se precifica o Bitcoin? É lei da oferta e da procura. Isso que eu ia falar. Na verdade, não tem dinheiro por trás disso. O que tem é o seguinte... É alguém, neste momento, pagando... Está disposto a pagar 123 mil dólares. Isso. Então, assim, você afasta... É a mesma coisa, vamos pegar um imóvel, vamos dar o exemplo do imóvel.
né? Imagina, eu tenho um imóvel cujo metro quadrado custa R$15.000 em São Paulo, vamos lá, né? A média a depender do bairro. Ele está baseado em quê para dizer que vale R$15.000? Porque o mercado está pagando. É porque alguém está comprando a 15 mil. Existe um sistema de valoração, né, do Bitcoin, que é o stock to flow, que é baseado na escassez ali do ativo e também... É um modelo, né? É um Mas, modelo, assim, modelo né, matemático. mas para pegar o exemplo que o Evandro deu, veja que se eu começar a pensar, não tem um investimento no mundo que eu feche essa conta. Porque, quanto que vale? Então vamos pegar os imóveis que existem no mundo... Tá. E vão o vender preço tudo. do metro Não tem quadrado comprador para todo mundo. e vamos ver onde está o dinheiro que não existe também. O que existe é o seguinte, o market cap, que a gente chama, né? O valor de mercado, Mas capitalização aí, de mercado. é oferta e procura. Capitalização de mercado do ouro hoje é estimada em 23 trilhões de dólares. A do Bitcoin hoje está ali em torno de 2,4 trilhões de dólares. Mas onde é que está esse 2,4 trilhões de dólares? Não, é a conta, o valor de hoje do Bitcoin, da cotação atual do Bitcoin, vezes os Bitcoins que tem circulando no mercado. Dá esse 2,4 trilhões. Então tá bom, então vamos mudar. Mas esse é um fator que até reforça ainda mais a escassez do Bitcoin. Né? Tá. Porque, baseado nessa lógica, a gente pode falar assim, ó, para cada um Bitcoin, se cada milionário do mundo quiser ter um Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Sim. Não tem. Então a escassez dele ainda fica maior e o preço ainda é E aí eu vou mais. de novo fazer uma analogia com imóvel, que para muitos é o investimento mais seguro que nós temos. O Bitcoin, se todo mundo quiser comprar, não tem. Agora vamos imaginar, eu quero comprar uma casa para morar. Você vai achar, pelo menos hoje, com o número de gente que ocupa o mundo, você vai achar um pedacinho de um lugar onde você vai conseguir construir uma casa. Nem que seja de palha. Nem que seja de palha. Não seja de palha. Mas vamos lá então. Paguei $9.000 lá. Quanto que valia $9.000? Em 2000 Não, 2017, 20 Em 2018 estava mais ou menos isso, porque com a queda que veio. Comprei 2012. 2 bitcoins por $18.000 em 2018 e hoje nós estamos em 2025 e está valendo $120.000 no Bitcoin. Quer realizar. Eu quero realizar. Eu vendo isso agora. Agora. Cai $240.000 na minha conta. Mais fácil. E aí agora- Arruma em 10 minutos alguém para comprar o seu Bitcoin. E vamos falar agora, Gustavo. Você como tem devia ter comprado, hein, cara? Não fala isso. Não fala. Eu, às vezes eu Essa me parte pego, ia ter uns 4 Calma que está em milhões. tempo. Ó, a adoção está estimada hoje em 4%. 4% da população mundial hoje tem Bitcoin. Olha aí. Então, comparativamente à internet, eles comparam o momento atual do Bitcoin com o Já início, comecei, o início da tô no década de fundo 90, aí, né? a adoção da internet. Então, está no começo ainda. E- Apesar do preço estar alto, perdi o bonde. Não, Mas eu posso comprar R$10.000 em Pô, Bitcoin. quando você quiser. Era a minha Quando você pergunta quiser. agora para o Gustavo. Então vamos lá, quem está nos assistindo falou assim, pô, vou começar... Porque a melhor forma de você conhecer o produto é estando com o Tá no produto. pezinho na água. Gustavo, como tem sido a procura disso? Aí o Luiz falou que um Bitcoin custa $123.000, mas eu não tenho esse dinheiro, eu tenho R$10.000. Consigo E às comprar? vezes a pessoa fica um pouco perdida também, né? Como é que eu vou ter uma Eu vou carteira converter meu para fundo de previdência de 20 anos Onde em que eu um vou guardar Bitcoin. essas chaves de Ele maneira já fez isso segura, faz né? tempo. Ele já fez tudo isso faz tempo. Às vezes acaba ficando um pouco confuso dessa parte, né? Como é que eu vou guardar, né? Para a pessoa física, que é uma leiga, né? O Luiz já é bem avançado no assunto. Às vezes acaba ficando um pouco mais complicado, né? Então, a gente tem maneiras alternativas de investir dentro da Bolsa de Valores nesses ativos de Bitcoin, né? A gente tem os ETFs, a gente tem os fundos. A gente consegue até fazer algumas operações com estruturas que deixam o capital do cliente 100% protegido também. Mas eu acho que a principal procura no nosso mercado tem vindo através dos ETFs, né? Inclusive os ETFs estão Explica tendo o que é um ETF. um ETF. Só pra- Ele é um Fundo fundo negociado em bolsa. ele é um fundo que ele é negociado em Traded Funds. bolsa. E aí, por exemplo, ele vai seguir a performance do Bitcoin. Ele vai replicar a performance do Bitcoin ali. É basicamente isso. Mas ele não tem Bitcoin. Tem. Não, ele Bitcoin. replica. Tá, É, replica. replica. Então ele vai lá, compra Por exemplo, Bitcoin isso. e ele te vende cotas dos. fundo. Ele tem 10 mil Bitcoins que vale aí. É por isso que alguém com 10 Ele tem, mil ele reais, tem o lastro do Bitcoin. Sim. alguém com 5 mil reais consegue comprar Bitcoin hoje. E aí a gente consegue comprar ali frações, né? Um ETF ali de Bitcoin ali hoje deve estar ali na casa dos R$80, mais ou menos. E a gente consegue fazer essa exposição ali, capital bem pequeno, né? O cliente que quiser entrar aí com R$10.000, ele consegue tranquilamente. E
tem até maneiras que a gente conseguiria de fazer uma exposição sem ter o desembolso de caixa, via, por exemplo, uma estrutura que a gente chama de termo, cara, né? O termo ali a gente vai pagar só uma taxinha pequena e aí a gente consegue replicar o desempenho do ETF na conta do cliente com ele pagando uma pequena taxa disso. Em algum momento essa liquidez do Bitcoin ao longo desses anos ficou comprometida de alguma maneira? Não. Foi difícil vender, perdeu o valor? Não, pelo menos desde quando porque a oscilação é absurda. O que existe em certos momentos de queda de mercado é uma queda abrupta de preço. Isso por ser um ativo relativamente novo, a volatilidade, um mercado relativamente pequeno, como eu falei, o do ouro, 23 trilhões, do Bitcoin, 2,4 trilhões. Então, vamos dizer, jogar uma pedra numa lagoa, o efeito que faz é perceptível. Jogar uma pedra no oceano, não dá em nada. Então, se jogar a pedra, vamos dizer, uma venda massiva. Tá. Então, por exemplo, em 2022, aconteceu a quebra de uma corretora, a FTX, lá nos Estados Unidos. O Bitcoin bateu $15.500. Isso há menos de 3 anos atrás. Então, foi uma oportunidade maravilhosa. Quer dizer, ele caiu quase 10 vezes. Em 2021 ele tinha batido $69 mil. Tá. Em novembro de 21. Em novembro de 22 ele bateu $15.500. Caiu 4 vezes. E agora ele já está quase 120. Agora está 120 e tantos. Quer dizer, se eu tivesse pego meu fundo de previdência, eu ia infartar naquele momento. Exatamente. Isso daí até acaba reforçando um pouco da ideia, né? Que na hora que um investidor vai fazer ali a alocação, ele tem que ter uma gestão de patrimônio, né? Ele tem que ter um asset allocation, que a gente fala, bem distribuído, né? Essa era a minha pergunta agora. Não dá para a pessoa pegar e colocar 80% do patrimônio dela. Essa era a minha pergunta agora. Você está no teu trabalho como lá... você pegar todo o seu dinheiro e investir todo em imóveis. Mas o que você tem recomendado hoje para os seus clientes em termos de comprometer que percentual de carteira com Bitcoin? Legal. É lógico que isso vai de perfil para perfil, o cara tá alocado aqui e ali, mas pega um cara ali, que não gosta de correr risco, 100%, que não tá muito, que não gosta de correr risco. Legal. Moderado. Quanto que você recomenda? Quando chega lá, né, primeiro a gente faz uma reunião para entender ali qual que é o momento de vida do cliente, entender o estômago dele, né, o perfil de risco, quanto que ele vai aguentar de volatilidade ali. E se ele tem capacidade, às vezes, de ter tudo aquilo de dinheiro naquele ativo. Porque às vezes o cara vê ali que está estourando, rompendo o topo histórico, né? E é o momento que a pessoa física mais atraída para o mercado, ele chega falando, quero colocar aí, sei lá, 50% do meu patrimônio nisso, porque vai bater 1 milhão e eu não quero ficar de fora, né? Dá o FOMO, medo de ficar de fora. E aí a gente faz a avaliação ali para compreender, olha, dentro do teu perfil de risco, cabe ali, a gente recomenda ali, no máximo, se a pessoa for muito agressiva, 10%, mas eu acredito que ali algo em torno de 3%, está bastante saudável para um investidor mais comum. Que de repente os 3% pode virar 80% da carteira do cara. Eu queria voltar um pouquinho só, porque ele comentou aqui dos ETFs, né? É uma forma indireta de exposição ao Bitcoin, beleza. Mas você perguntou... Não é a raiz. Exatamente. Mas eu queria só trazer aqui uma solução que também existe, que além das corretoras, existem os P2Ps, né? Pessoas físicas ou jurídicas, não, jurídicas, tem que ser jurídica, que pode te vender diretamente o Bitcoin. Existe uma lá de São Paulo, chamada Forte Exchange, é um pessoal muito bacana, eu conheci eles num evento também. Eles criaram um programa chamado Bitcoin Todo Dia. Então você abre uma conta com eles, configura uma carteira e programa com eles o seguinte, olha, esse mês sobrou R$1.000, meu salário aqui, eu queria guardar em Bitcoin. Você vai lá, faz um Pix, abre sua conta lá com eles, faz um Pix e programa. Eu quero comprar R$100 de Bitcoin por 10 dias. Durante 10 dias eles compram R$100 de Bitcoin para você e depois mandam para sua carteira que você informou, que você configurou com eles. É fantástico. Isso você pode fazer em qualquer momento. Eu quero fazer R$10 por dia de Bitcoin. Dá para comprar também, entendeu? Para quê? Para fazer um preço médio, para você não... peguei um momento em que está alto, vou fazer um preço médio aqui. Então, é uma outra solução que dá para fazer. E com o Bitcoin, esse é o Bitcoin raiz, esse é o Bitcoin na rede, Bitcoin o principal. Tem alguma restrição para que pessoas... de longo prazo. Sim, né? sempre. Tem alguma restrição para pessoas jurídicas comprarem? Não. Posso comprar na pessoa jurídica? Pode comprar. Pessoal, o tempo aqui ele passa, né? Aí quase 40 minutos já de bate-papo. Mas eu queria agora finalizar, né? Antes do Evandro falar... e antes da palavra final de vocês,
falando de segurança, né? Porque aqui nós estamos falando só de Bitcoin. Nós não estamos falando de criptomoedas. Porque aqui no escritório nós já assistimos a criação de N criptomoedas, né? Inclusive aqui na nossa região, que ficaram para o espaço. Né? As pessoas perderam o seu investimento. Então, isso que é importante. Os dois aqui, nossos convidados, estão defendendo, né, a segurança do Bitcoin. E aí eu vou puxar para mais um assunto, que é a tributação de tudo isso. Né? Porque é óbvio que a Receita, ela olha para todas essas movimentações. Hoje nós temos na declaração de imposto sobre a renda das pessoas físicas um campo específico para você declarar criptomoedas, né? A criptomoeda, hoje, ela é considerada como um ativo, e a compra e a venda, ela gera um ganho de capital, e isso, obviamente, acima dos limites de isenção, ele precisa ser tributado, ele precisa ser pago, ele cai dentro da tabela progressiva do imposto sobre a renda. E o que eu gostaria de chamar a atenção é o cuidado com a documentação disso. Por quê? Porque nós já tivemos casos no Brasil, que já foram levados, inclusive, a julgamento nos tribunais administrativos, em que o investidor não tinha comprovante do valor pago na aquisição do produto. Ele não tinha o substrato para mostrar, e aí a compra foi considerada como um investimento irregular. Isso gera penalidades e uma série de coisas. E o valor total passa a ser tributado como ganho de capital 100%. Exatamente. Então, assim, é muito importante que esses cuidados sejam adotados, além de outros, que vocês fiquem à vontade aí. Mas como estamos falando dentro de um ambiente jurídico, né, é importante trazer todas essas coisas e deixar esse cuidado, que vocês não estão aqui avalizando uma compra indiscriminada em criptomoedas, né? Bom, legal. Quando a gente realiza essa parte do investimento pela Bolsa de Valores, né, gera a nossa nota de corretagem. E aí lá já vai sair todo escrito o valor de entrada, para depois a gente conseguir calcular isso e fica tudo documentado e guardado lá. Então, essa parte, para a gente, já é um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. Conformidade documental completa. Isso aí. A parte de imposto de renda daí, né, vai depender se foi feito onshore aqui no Brasil ou offshore lá fora, via ETF lá nos Estados Unidos, tá? Na parte internacional. Se for via onshore, né, vai ser tributado em 15% para a operação que não foi no mesmo dia. Se foi no mesmo dia, é 20% ali sobre o ganho de capital. Tá? E aí, para pagar o imposto de renda, é via DARF. Você gera uma DARF ali bem facinho, a gente ajuda o cliente a fazer isso também. E ali ele paga e tá tudo certo. Se for lá fora, é 15% também, só que tem que ser compensado no imposto de renda lá no final do ano, quando vai fazer a declaração, aí sim ele paga. De maneira mais geral aqui, para a Bolsa, seria isso. Vocês querem que eu fale de direito tributário dentro do Brasil? Pode falar. Eu quero que você fale de segurança, que aí eu estou falando com uma autoridade aqui na acepção literal. Acho que um comentário que eu acho que é legal fazer, né? O estigma de que o Bitcoin é um caminho para operações irregulares, para lavagem de dinheiro. Legal. Então, isso é um mito, né? Que uma coisa que é fato é que menos de 1% das transações que acontecem dentro da rede do Bitcoin são transações vinculadas a coisas ilícitas. Isso aí, por quê? Porque é fácil de auditar, é fácil de Gente, ele é autoridade nesse assunto. Eu acho o caminho do dinheiro. O follow the money é perfeitamente... Existe como jeito de maquiar ali em segundas camadas? Existe, mas é difícil, né? Uhum. Então, grandes crimes que já aconteceram utilizando Bitcoin foram desvendados assim, até com mais facilidade, seguindo o caminho que o Bitcoin seguiu, entendeu? Eu até mencionei aqui o caso de uma corretora lá em 2016 que foi hackeada, mais de 100 mil Bitcoins, um casal de Nova York conseguiu hackear, chama Bitfinex essa corretora. Eles deixaram 5 anos esses Bitcoins hackeados num endereço, dormindo ali, esperando a poeira baixar. No momento em que eles movimentaram, pegaram. O FBI pegou eles no dia seguinte lá, prendeu os dois. Olha aquela operação. Então, não é... Eu brinco, né? Quer lavar dinheiro? Dinheiro em espécie é mais eu acho eficiente. que no dia que o FBI
pegou e prendeu os dois, o preço do Bitcoin subiu mais 400%. Bom, para a gente terminar, eu vou deixar uma pergunta aqui que eu queria ouvir a resposta de vocês dois. Que conselho que vocês dariam para quem está ouvindo a gente e quer entender melhor o Bitcoin antes de começar a investir, para investir? Bom, primeiro, deixa eu só... Primeiro, você falou tudo. Antes de investir, conhecer. O primeiro investimento é em conhecimento. Então, eu vou indicar 2 vídeos no YouTube para a pessoa assistir. Não são vídeos demorados que vão abrir a mente aí sobre o Bitcoin. Um chama-se What's the Problem? Qual é o problema? Né? É o termo em inglês, What's the Problem? Joga lá no YouTube, tem legenda em português, dura 40 minutos o vídeo. Fantástico, é bem lúdico, fantástico, para entender a ideia. E outro é o God Bless Bitcoin, Deus abençoe o Bitcoin. Também é um documentário, conta a história do contexto de criação lá da crise do subprime, é muito legal. E além disso, eu trouxe alguns livros, para mim esse é a Bíblia, o padrão Bitcoin, do Saifeddin. Esse para mim é o Papa, é a Bíblia. É o Papa, né? É o Papa. O nacional que temos, que também eu gosto muito, o povo acha ele meio maluco, mas ele Luiz, é bom. Mas dá medo só da capa o Renato aí, né? 38, esse aqui é o Bitcoin Red Pill. O Bitcoin Red Pill do Renato 38, muito bom. Se eu olhar essa capa, eu não invisto. E esse é do Bruno Perini, não é especificamente sobre Bitcoin, mas é sobre essa ideia central de tirar o Estado do dinheiro. Legal. Em nome do povo. É muito bom. Então, esses 2 vídeos de YouTube e esses 3 livros já... Os vídeos do YouTube vocês vão ver, a gente vai botar um QR Code para vocês chegarem nele mais fácil. Depois você manda o link para mim. Mando sim, pode deixar. Boa, legal. Acho que o principal vai muito de encontro isso com o Luiz falou, né? Para investir no Bitcoin, realmente tem que estudar. Porque a pessoa que entra para se aventurar, muitas vezes acaba não sobrevivendo, né? E nunca invista mais do que alguma coisa assim, que possa comprometer a tua renda ou teus planos futuros, né? Porque pode vir que tem uma volatilidade grande. E para contar com a ajuda de especialistas, né? Vocês podem contar com a gente da RP Capital. E muito obrigado, gente. Obrigado vocês, meus caros. Antes do Evandro finalizar aqui, muito obrigado. Eu acho que informações valiosíssimas. E aí, nós tínhamos mais uns 10 itens para tocar aqui, então já fica o convite para um retorno, né? O Bitcoin parte 2 aqui. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, sempre no ar às terças-feiras, às 19 horas, no YouTube, no nosso Spotify, tem sempre um assunto novo na semana. Se você gostou do papo aqui, comenta com a gente nas redes sociais, manda um e-mail para podbrasil@brasilsalomão.com.br e ajuda a gente a ir fazendo a pauta do nosso podcast. Até o próximo.